roteiristas sobre a nova season e, é claro, a história dos livros, para criar o que pode ser o roteiro da terceira temporada. É claro que no final das contas é uma criação minha, mas of War. Começamos a temporada mostrando Aegon e seus irmãos, Viserys e Joffrey Velaryon, a bordo de um navio em direção a Essos. Eles conversam sobre a guerra e dizem que são com saudades da sua casa e da sua mãe Rhaenyra. A conversa dos garotos, no entanto, é abruptamente interrompida quando a frota da Triarquia, liderada pelo Tyrion Lannister e pela almirante Carol, surge no horizonte. O ataque é rápido e brutal, e as embarcações inimigas avançam com fúria, disparando uma chuva de flechas e dardos flamejantes contra o navio onde os príncipes estão. A embarcação começa a afundar sobre o peso do ataque, e em um ato de desespero, Aegon monta em seu dragão, Stormcloud, e foge, sem conseguir salvar Viserys e Joffrey, que tentam se proteger do navio em meio ao caos. Aegon consegue escapar, mas vê seus irmãos sendo cercados pelos inimigos antes de desaparecer nos céus. Determinado a avisar urgentemente a sua mãe do ataque iminente. Durante a sua decolagem, Stormcloud é atingido por dezenas de flechas, o que deixa o dragão gravemente ferido e quase incapaz de voar. Mesmo assim, ele resiste e segue seu caminho. Enquanto isso, em Porto Real, Aemon Targaryen confronta sua mãe, Alicent, ao descobrir que ela se encontrou secretamente com a Rhaenyra. A revelação enfurece Aemond, que diz que Alicent é uma covarde e fraca. Ela tenta justificar sua decisão com uma tentativa de evitar mais derramamento de sangue, mas Aemon rejeita suas explicações com desprezo. Aemon então ordena a prisão de Alicent em seus aposentos, para evitar que a rainha viúva cometa mais erros na visão dele. Determinado a assumir o controle da situação e da guerra, ele decide ir para Harrenhal para consolidar o seu poder sem confiar na orientação da mãe. Já em Essos, vemos Aegon II em exílio ao lado de Larry Strong, planejando o seu retorno e aguardando um momento que seus inimigos estejam enfraquecidos pela guerra. O rei agora vive uma situação de miséria, abrigado em um comerciante bem pobre lá de Pentos. Ele está infeliz e inquieto com a sua situação. Já no vale, nós vemos Rhaenyra Targaryen, que tem dificuldades em montar o chip Stealer. Isso mesmo, ela apenas se encontrou com o dragão, mas não conseguiu dominar ele ainda. A fera selvagem se mostra resistente, mas após uma série de tentativas frustradas, Rhaenyra finalmente consegue estabelecer seu primeiro contato, tocando no dragão e se aproximando dele, sem que a besta a devore. Lá em Harrenhal, vemos Cregan Stark, que chega com as suas tropas do norte. Ele se alia a Daemon Targaryen, e no primeiro encontro os dois começam a traçar planos para uma batalha para atacar as forças verdes e os exércitos Lancers que estão lá no Tridente. Já no mar, o Aegon, o jovem, retorna a Dragonstone nas costas do seu dragão Stormcloud, que, gravemente ferido, morre imediatamente após o pouso nas areias de Dragonstone. Exausto e atormentado, Aegon conta para Rhaenyra sobre o ataque da Triarquia e a captura dos seus irmãos Viserys e Joffrey. Diante da gravidade da situação, Rhaenyra envia imediatamente um corvo para Daemon em Harrenhal, na esperança que seu marido retorne com Caraxes para ajudar. No entanto, Jace percebe que não há mais tempo a perder. Desobedecendo à vontade da sua própria mãe, o príncipe parte em direção à frota inimiga montada em Vermax. Rhaenyra, no entanto, não percebe a ausência de Jace. Ela envia um corvo também para Corlys Velaryon, que está com a sua frota em direção à Triarquia. Logo após, a rainha descobre o sumiço de Jace e fica sabendo que seu filho foi visto partindo da ilha montado em seu dragão. Rhaenyra entra em desespero e é consolada por Mysaria. Em seguida, vemos Corlys Velaryon finalmente chegando na goela, e ele se depara com a frota gigantesca da Triarquia, que dessa vez está maior e bem equipada, diferente da primeira vez que eles se enfrentaram. Agora, eles realmente parecem tão poderosos quanto a frota do Serpente Marinha. A batalha então começa com ataques de catapultas, balistas e flechas. Rapidamente, a Triarquia consegue afundar os primeiros navios da Frota dos Negros. Em pouco tempo, Corlys se vê encurralado pelos seus inimigos. Para a sorte de Corlys, de surpresa, Jace chega montado em Vermax e consegue salvar a Frota Velaryon de uma derrota iminente. Junto com seu dragão, Jace queima os navios da Triarquia, causando pânico em Tyrion Lannister, que acaba pulando em alto mar. No entanto, rapidamente eles conseguem virar o jogo, e a Triarquia se volta contra o dragão de Jace, lançando uma chuva de flechas e dardos em Vermax. O dragão é atingido diversas vezes. Suas escamas e asas são perfuradas como projéteis, que deixam o dragão ferido e visivelmente enfraquecido. Com o avanço implacável do inimigo, Jaehaerys, que está sozinho, se vê cada vez mais sobrecarregado, lutando desesperadamente para manter o controle no céu. Cansado e exausto, Jace se vê agora sem saída. Seu dragão mal consegue voar e ele acaba pousando em uma colina para se recuperar. Tudo parece perdido, quando de forma surpreendente, Rhaenyra aparece nos céus montada em Syrax. A rainha está acompanhada de mais outros dragões.
sendo eles Vermithor, Sea Smoke, Asa Prata e a Baela montada em Moondancer. A entrada épica de Rhaenyra com seus dragões momentaneamente vira o curso da batalha e deixa a Triarquia e seus aliados morrendo de medo. Porém, no auge do confronto, Baela e Moondancer, que é o menor de todos os dragões, se vêem em apuros. Jaehaerys imediatamente tenta ajudar sua noiva, mas no caminho Vermax é atingido no seu olho por uma grande flecha inimiga. O dragão perde o controle e acaba colidindo no mastro de um navio. Jaehaerys é alvejado por dezenas de flechas e acaba caindo no mar e morrendo junto com seu dragão. Baela dá um grito enorme de desespero ao ver a morte iminente do seu noivo. No outro lado do campo de batalha, aflita com a perda de seu filho, Rhaenyra acaba perdendo o controle de Syrax. Em um momento de desespero, ela cai no mar junto com seu dragão. O episódio se encerra com a rainha desaparecendo nas águas, enquanto a batalha continua no fundo, deixando assim o destino de Rhaenyra incerto e o futuro da guerra ainda mais sombrio. Episódio 2, The Queen's Mourning. O episódio começa em um acampamento de batalha, onde Daeron Targaryen e seu dragão Tessarius estão reunidos com Ormond Hightower. Os dois discutem a situação da guerra e traçam planos para avançar em direção a Porto Real. Porém, eles sabem que o caminho até o Trono de Ferro é cercado de inimigos e de casas que apoiam a Rhaenyra. Em Dragonstone, o clima é de luto. Já se passaram alguns dias e temos o funeral para Jace, que acontece no mesmo estilo do funeral do Jaehaerys da segunda temporada, porém dessa vez o clima é pesado e tenso. Diferente da perca do seu primeiro filho, Rhaenyra está abalada, porém o seu olhar está carregado de ódio e sede de vingança. A rainha tem marcas e ferimentos da guerra e parece completamente caótica. Ela está tomada por fúria e pelo sentimento de culpa, pois Rhaenyra acredita que agiu tarde demais e que a morte de Jace aconteceu por sua causa. Daemon chega de Harrenhal para consolar sua rainha, lá na sala da mesa talhada. Mas Rhaenyra não quer saber de desculpas e luto. A rainha agora quer agir. Ela exige que seu trono seja conquistado para si o quanto antes. Daemon e Rhaenyra então começam a traçar os seus planos para avançar e finalmente conseguir o Trono de Ferro. Corlys Velaryon, por sua vez, está gravemente ferido. Ele está em uma cama e é recebido pela sua neta Baela. Ele a consola sobre a perda de Jace e diz que ela é agora o futuro da casa Velaryon. Já em Pentos, Aegon II vive um momento de surto. O rei está enfurecido por ver o seu trono no controle do seu irmão enquanto ele se esconde, e ele explode em fúria, rejeitando a estratégia de paciência de Larry Strong. Aegon se recusa aceitar a sua situação de miséria e humilhação e jura retomar o seu trono que considera por direito. Larys, no entanto, acalma o rei, dizendo que seu dragão, Sunfire, foi visto aos arredores de Deriva Marca. Enquanto isso, Aemon Targaryen se prepara para se juntar a Jason Lannister e seus exércitos no Tridente. No entanto, ele aguarda a chegada de Criston Cole antes de avançar. De surpresa, as tropas do norte, lideradas por Craig Stark, lançam um ataque feroz na margem do Olho de Deus, sob os exércitos da casa Lannister. Em um confronto brutal, Cragon derrota e mata Jason Lannister. A notícia da derrota deixa Aemon furioso, e dominado pela raiva, ele decide atacar Harrenhal com a Vhagar no dia seguinte. Já no Castelo Assombrado, Daemon parabeniza Cragon pela vitória, embora reconheça o alto custo das vidas. Cragon assegura que mais homens do norte estão a caminho para reforçar seus exércitos. Juntos, eles traçam planos ousados para retomar Porto Real e por fim o domínio dos Verdes. Em Kingsland, Alicent está presa em seus aposentos e Helaena chega para conversar com a sua mãe. A rainha diz que Aegon retornará enquanto Aemon vai sucumbir em sua ambição. Alicent fica sem entender, porém no instante eles ficam sabendo que Otto foi sequestrado por mercenários que exigem uma quantia de ouro para sua liberdade. Como prova de que Otto realmente foi sequestrado, eles entregam um anel do pai de Alicent. Sem pensar duas vezes, Alicent cede e entrega a quantia que eles pedem e Otto é entregue de volta na Fortaleza Vermelha, quase que parecendo com um mendigo. E Otto fica ainda mais apavorado a saber que seu neto, Aemon Targaryen, deixou a cidade sem a proteção dos dragões. Já no vale, Rhaenyra Targaryen finalmente consegue domar Chip Stealer em uma cena emocionante. Após muitas tentativas, a conexão entre a jovem Targaryen e o feroz dragão representa não apenas uma conquista pessoal, mas um símbolo da sua força e determinação em um momento crítico para a guerra. Rhaenyra agora se sente importante e acredita que vai conseguir ajudar a Rhaenyra ainda mais a retomar o Trono de Ferro. O episódio termina com Aemon liderando o seu exército em direção a Harrenhal, decidido a destruir seus inimigos e a retomar o controle. A guerra se intensifica e a expectativa de um confronto devastador para sobre todos os envolvidos, enquanto os ventos da vingança sopram cada vez mais fortes sobre Westeros. Episódio 3,
The Throne of Ashes. Em Harrenhal, Daemon Targaryen se prepara para o ataque iminente das Forças dos Verdes, liderada por Aemon Targaryen e seu dragão Vhagar. Antes da batalha, Alis Rivers o chama, e através das chamas de uma lareira, ela mostra a Daemon Targaryen como ele deve agir para vencer o Príncipe Caolho, guiando seus próximos passos. Já no acampamento de guerra dos Verdes, logo abaixo do Tridente, Aemon e Criston Cole discutem as estratégias para o ataque a Harrenhal. Durante a reunião, o príncipe recebe uma carta de Otto Hightower, ordenando que ele volte para Porto Real com Vhagar para defender a cidade. Aemond, no entanto, ignora o pedido de seu avô, amassando a carta e a jogando no fogo, sem pensar duas vezes. Já em Dragonstone, Rhaenyra se recupera do luto. Em uma cena poderosa, ela se apresenta imponente, escondendo a sua dor e o seu luto por dentro. Determinada a não ser vista como uma mulher fraca, ela chama as sementes do dragão, Adam Velaryon, Hang the Hermit, Ulf the White e Baela Targaryen, para lutarem contra Aemon e Vhagar em Harrenhal. Nesse momento, Rhaenyra recebe uma carta de Daemon, mas o conteúdo não é revelado. Em Porto Real, Alicent revela a Otto que havia feito um acordo com Rhaenyra. Se a capital fosse tomada, haveria rendição. Ela entregaria a cidade para a rainha para evitar mais derramamento de sangue. Otto, no entanto, fica furioso com a sua filha e acusa Alicent de estar enlouquecendo. Ele então envia uma mensagem para Daemon Targaryen para que ele voe o mais rápido possível para Porto Real com a sua dragão Tessari. Já no vale, Rhaenyra Targaryen chega em Dragonstone montada em Shipstealer, radiante por finalmente ter domado o seu dragão. No entanto, em vez de orgulho, Rhaenyra reage com fúria, acusando Rhaena de ter desobedecido às ordens e indiretamente ter causado a morte dos seus filhos. Rhaena fica abalada ao descobrir os detalhes da batalha e também sobre a morte de Lucerys e seu dragão, e acaba entrando em estado de choque e depressão. De volta a Harrenhal, Aemon chega com seus exércitos e Vhagar. Diante de seus homens, ele faz um discurso tirânico, motivando-os a tomar o castelo amaldiçoado em prol de seu rei. No entanto, ao se aproximar das muralhas, ele estranha o vazio. As barracas do acampamento estão vazias e as ameias do castelo abandonadas. Ele pousa com Vhagar no pátio do castelo, apenas para perceber que os homens de Daemon partiram de lá há mais de um dia. Ele caminha pelos corredores tenebrosos de Harrenhal e no fundo de um corredor escuro ele encontra Alis Rivers, que já estava esperando por ele. Enquanto isso, em Porto Real, o silêncio tenso paira sobre a cidade. Até que, de repente, do nada, rugidos de dragões ecoam pelos céus. Vermítor e Asa Prata sobrevoam a capital e o pânico se espalha nas ruas. As defesas da cidade respondem. Os soldados dos Verdes tentam lançar dardos e balistas contra os dragões, mas falham miseravelmente. Alicent, no desespero, envia imediatamente um mensageiro a cavalo para pedir o socorro do Aemon. Enquanto isso, o Maester Rell tenta enviar corvos, mas é impedido pelos mantos dourados que são leais a Daemon Targaryen e já haviam sido avisados sobre o ataque. No meio do caos, os portões também são abertos por homens infiltrados que apoiam os negros, permitindo que os exércitos de Rhaenyra invadam a cidade. Do outro lado, na Baía do Água Negra, Corlys Velaryon e sua frota atravessam o mar e invadem Porto Real. Alicent e Otto entram em desespero e são imediatamente capturados junto com Rhaenyra e acorrentados na Sala do Trono pelos mantos dourados que são leais a Daemon. De repente, nos céus, ouvimos um novo rugido. Caraxes com Daemon e Rhaenyra com Syrax surgem acima da Fortaleza Vermelha. Eles estão acompanhados de Baela e Mundenser, que acaba pousando primeiro, logo após de Caraxes, para garantir a segurança da rainha. Vestida com a armadura negra reluzente, adornada com joias vermelhas, Rhaenyra desce triunfante de Syrax e é recebida como uma verdadeira rainha pelos homens da fortaleza. Com a cidade em suas mãos, Dragoncídeos e aliados de Rhaenyra se reúnem na Sala do Trono. Alicent e Otto estão acorrentados diante do Trono de Ferro. Observam em silêncio quando Rhaenyra sobe os degraus e senta na cadeira mais desejada dos Sete Reinos em uma cena épica. Daemon Targaryen então coroa sua rainha, a nomeando oficialmente como Rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens, Senhora dos Sete Reinos e Protetora do Reino. A vitória parece selada, mas as sombras da vingança e da traição ainda pairam sobre o Trono de Ferro. Episódio 4, The Shadows of the Throne. O episódio começa com Rhaenyra Targaryen caminhando pelos corredores da Fortaleza Vermelha. A cada passo, ela observa como o castelo mudou desde os dias de paz. As paredes agora carregam pesos da guerra e das traições. Em silêncio, Rhaenyra se lembra dos momentos com a sua mãe, Aemma Arryn, e com seu pai, Viserys, e até mesmo com Daemon quando era jovem.
quando o castelo ainda era um lar e não um campo de batalha, disputas e intrigas. Agora, finalmente, de qualquer maneira, ela está em casa, mas não do jeito que imaginava. Em Harrenhal, Aemon Targaryen surta ao saber da notícia da tomada do Trono de Ferro. E em um excesso de fúria, ele mata o mensageiro responsável por trazer informação. Em um frenesi de destruição, ele quebra tudo à sua frente, declarando a Casa Strong como traidora. Tomada pela raiva, ele executa o Sr. Simon Strong com a sua própria espada, o cortando em 7 pedaços diante de todos os homens que assistem. Aemon imediatamente ordena a execução de todos os membros da Casa Strong, dos seus servos e soldados, e um massacre brutal. No entanto, Alice Rivers intervém, usando seus encantos e manipulação para seduzir o príncipe. Sobre um feitiço, Aemon poupa a vida dela. Em Dragonstone, os seguidores de Rhaenyra se preparam para deixar a ilha rumo à capital. Baela, Rhaena e Aegon, jovem, embarcam com seus pertences, prontos para se unir ao novo governo da rainha em Porto Real. Na Sala dos Tronos, os inimigos da Rhaenyra, incluindo Alicent Hightower e Otto, aguardam para serem julgados. A rainha, triunfante, chega e senta no trono de ferro com uma autoridade inabalável. O primeiro julgamento recai sobre Helaena Targaryen, apresentada por Daemon como esposa do traidor. Rhaenyra, reconhecendo a inocência de Helaena, entende que ela foi manipulada pelos verdes, e um gesto inesperado liberta a princesa. Em um raro momento de compaixão, ela pede desculpa pela morte do príncipe de Harris, deixando claro que nunca quis a morte dos filhos de ninguém. Em seguida, o Lord Jace Wild e o grande mestre O'Reilly são julgados e condenados por traição. Eles são enviados para as masmorras. Quando chega a vez de Alicent, Rhaenyra não demonstra piedade. Sabendo da fuga de Aegon, ela declara Alicent como uma traidora e promete que a cabeça do seu meio-irmão será dela, custe o que custar. Alicent tenta se redimir. Ela sente o peso do remorso e admite que, mesmo tentando buscar a paz, acabou trilhando o caminho de escuridão. Ela deixa claro que agora a paz está nas mãos da Rhaenyra e que ela tem tudo o que precisa para conseguir terminar a guerra sem mais derramamento de sangue. No entanto, Rhaenyra, furiosa e com muito rancor, acaba não escutando a sua madrasta. Por fim, nós temos o julgamento de Otto Hightower. Sem muita firula, ele é condenado à morte por traição. Em desespero, Alicent implora por misericórdia, mas é em vão. Rhaenyra ordena a execução de Otto, e Daemon, com sua espada, irmã sombria, decapita Otto com um golpe único e preciso diante do trono de ferro, em frente à sua filha, que dá um grito enorme e pavoroso ao ver a morte de seu pai. Em Pentos, nós vemos Aegon II, que descobre que Porto Real cair. Cansado de ver escondido nas sombras, ele exige que Larry Strong providencie uma passagem de volta para Westeros. Determinado a recuperar seu trono, ele se prepara para agir, e o seu primeiro passo será encontrar o seu dragão, Sunfyre, pois acredita que com ele eles estarão mais perto de vencer a guerra. O episódio termina com Aegon II e Larry Strong navegando em direção a Deriva Mar, prontos para reacender as chamas da guerra e a sua volta vitoriosa ao Trono de Ferro. Episódio 5, The Broken Wings. Rhaenyra agora é indiscutivelmente a legítima rainha dos 7 reinos, mas a guerra está longe de terminar. Ela então realiza o primeiro pequeno conselho do seu reinado, como o primeiro passo do seu governo, na presença de Corlys Velaryon, Daemon Targaryen, Mysaria, Baela, Rhaena, Bartman Seltgar e o mestre de Harris. Daemon começa ressaltando que Aemon Targaryen ainda possui Vhagar, e que os exércitos de Criston Cole marcham para se unir às tropas Hightowers na Campinas, lideradas por Daemon Targaryen e o seu dragão Tessarion. Ele sugere um ataque preventivo. Bartmus, por sua vez, que é nomeado o Lorde da Moeda, alerta Rhaenyra sobre os problemas internos da capital. Ele verificou que os cofres estão vazios, assim como na cidade, os mercados e feiras carecem de alimentos, e a Fortaleza Vermelha sofre com escassez de suprimentos. Rhaenyra confia a ele a responsabilidade de encontrar uma solução financeira. Enquanto isso, Daemon recebe a missão de interrogar Tyrion Lannister, o antigo mestre da moeda de Aegon II, para descobrir onde está todo o ouro da coroa. Rhaenyra, no entanto, sabendo dos problemas, mesmo assim ordena a realização de um grande banquete nas dependências da Fortaleza Vermelha para celebrar sua vitória. Enquanto isso, disfarçado com capuz, Aegon II chega a Deriva Mar. Com a ajuda de Larry Strong, eles se refugiam em estaleiro, subornando um mercante por abrigo. Lá, eles descobrem que Sunfyre esteve na ilha por alguns dias após a Batalha da Guela, mas fugiu em direção às proximidades de Dragonstone. Ansioso, Aegon ordena que eles partam imediatamente para buscar o seu dragão. De volta a Porto Real, o banquete acontece em um clima de celebração. Rhaenyra agradece a semente de dragão por sua lealdade
cidade e as presenteia com terras e títulos em Deriva Marca. Ela aproveita a situação para nomear o seu filho, Joffrey Velaryon, como seu legítimo herdeiro e príncipe de Pedra do Dragão. Ulf está muito feliz e se embriaguia, porém Rugg não parece muito contente. Ele sente falta da sua esposa e está preocupado com ela, desde que a mesma foi para Tumbleton tentando fugir da guerra. A mesa do banquete transborda em opulência, repleta de tortas, cordeiros, vinhos e frutas. No entanto, nós vemos que fora da Fortaleza Vermelha, as ruas contam uma história diferente. Os mercados estão vazios e a fome domina sobre o povo. Em Dragonstone, os homens que Rhaenyra deixou cuidando do castelo encontram Grey Ghost, um dos dragões selvagens da ilha, que está morto após um ataque misterioso. Sir Alfred Brum, responsável pela segurança do castelo, envia uma carta à rainha relatando o ocorrido. Enquanto isso, de volta a Porto Real, Daemon Targaryen interroga Tyrion Lannister, que havia sido sequestrado após a batalha contra a Triarquia. Ele insiste para Tyrion revelar onde está o ouro da coroa, porém ele se nega a dizer. Daemon os deixa com seus homens em uma sala escura e tenebrosa abaixo da fortaleza, e diz para que eles façam o que quiserem para que ele entregue onde o ouro está. Alicent e Rhaenyra então se encontram em frente ao represeiro da Fortaleza Vermelha, como nos velhos tempos de amizade. A madrasta pede para que Rhaenyra tente um acordo e clama novamente por piedade. Rhaenyra, em vantagem, despreza os pedidos dela. Sem saída, com rancor, Alicent joga pragas para Rhaenyra, dizendo que em breve Aemon voltará com Vhagar, trazendo fogo e sangue, e que será o seu fim. Na capital, em uma nova conversa com Rugg, Ulf despreza os presentes recebidos por Rhaenyra. O montador de Zaprata acredita merecer muito mais do que terras inférteis em Deriva Marca e títulos vazios. Rugg, no entanto, pondera que as recompensas virão com o tempo, mas a insatisfação entre os dois é visível. Em Harrenhal, Alia seduz e ilude Aemon. Ela mergulha o príncipe em uma série de ilusões, mostrando seu passado e todas suas decepções. Isso faz com que Alice Rivers ganhe tempo e Aemon se atrapalhe na guerra. Em uma taberna, em Dragonstone, Larys Strong encontra Alfred Brum e, sabendo do seu desprezo por Rhaenyra, compra sua lealdade. Ele instrui Brum a permitir que os homens de Aegon invadam e tomem o castelo. Já na Campina, os exércitos Hightower marcham ao lado de um lago. De repente, eles são cercados por tropas aliadas dos negros e a batalha de Round Wine começa. Em desvantagem, os verdes são sufocados em um massacre sangrento. Alguns soldados chegam a ter que precisar entrar no lago para se salvar, mas são mortos por flechas. Porém, no meio do desespero, o céu se tinge de fogo azul. Daemon Targaryen chega montado em Tessarion, virando o rumo do confronto. Em questão de minutos, os verdes recuperam a vantagem e emergem como vitoriosos. O episódio termina com os corpos espalhados pelos campos de Round Wine e o rugido de Tessarion ecoando pela campina, simbolizando que a guerra ainda está longe do fim. Episódio 6, The Seeds of Betrayal. O episódio começa na Sala do Trono, onde Rhaenyra Targaryen realiza audições com seus súditos. O clima na corte é sombrio. Cidadãos magros e desnutridos relatam à rainha a fome e os horrores da guerra. Rhaenyra garante que Corlys Velaryon trará navios carregados de suprimentos em breve para acabar com o problema. Em seguida, um comerciante indignado denuncia os impostos abusivos, afirmando que até as prostitutas e moradores de barracos estão sendo forçados a pagar taxas e impostos. Chocada, Rhaenyra confronta Bartman Seltzer, mestre da moeda. Ele alega à rainha que os impostos foram necessários para financiar a guerra e manter os banquetes dela. Quando Rhaenyra ordena a redução das taxas, Bartman afirma que isso é impossível se ela quer vencer a guerra. Ao questionar sobre Tyrion para Daemon, Rhaenyra descobre que o Lannister não revelou onde escondeu o ouro da coroa e ainda está nas masmorras. Vemos então Rugg, que voa para Tumbleton para tentar encontrar sua esposa, Cat. Ao chegar na cidade, Vermithor deixa as pessoas apavoradas e causa caos ao pousar na praça no centro da cidade. Ele encontra Cat vindo miseravelmente em uma taberna onde trabalha para pagar as despesas da sua hospedagem. Ela está muito magra e tem uma tosse seca, deixando Rugg preocupado. Em Dragonstone, Aegon II chega em seguida. Ao descer do seu barco, ele ouve um rugido distante que ninguém mais percebe. No entanto, ele fica convicto que esse é Sunfyre. Ele ordena que seus homens, liderados por Larys, o acompanhem em busca do seu dragão desaparecido. Na corte, Baela Targaryen informa a Rhaenyra sobre a morte de Grey Ghost e pede a permissão para investigar o ocorrido. Enquanto isso, no norte, Craigyn Stark reforça o seu exército em meio ao frio. Daemon Targaryen chega no acampamento e avisa que precisam avançar para o sul antes que os exércitos verdes de Criston Cole se unam aos Hightower que estão na Campina. Das montanhas de Dragonstone, Aegon finalmente encontra Sunfyre em meio à neblina. Em uma cena emocionante, o rei e o dragão se reencontram, e o vínculo entre eles reacende com um rugido poderoso.
Aegon toca o seu dragão e as lágrimas escorrem dos seus olhos. Novamente, o dragão dourado e seu montador estão juntos. De volta à capital, Rhaenyra está no Fosso dos Dragões ao lado de Adan Velaryon. Num momento muito tocante, a rainha ensina como cuidar dos dragões enquanto alimenta Syrax, relembrando de momentos que ela teve com os Cerys e Jace. Adan a consola, lembrando que ela ainda tem Joffrey e Aegon. Nesse momento, Rhaenyra percebe que Vermithor não está no fosso e é avisada que Rugg saiu com a Fúria de Bronze sem a sua autorização. No retorno à Fortaleza Vermelha, Rhaenyra é atacado no caminho por uma multidão que está enfurecida com a fome. A sua escolta luta para protegê-la, enquanto ela tenta retornar aos portões da fortaleza. Na campina, os exércitos Hightower marcham em direção a Tumbleton. Daemon Targaryen recebe uma espada de aço valeriano do seu tio, Ormond Hightower, como um presente pela vitória, e é declarado como Daemon o Ousado. Já nas terras fluviais, o inverno e as más condições atrapalham o avanço das tropas de Criston Cole. Já em Harrenhal, Aemon Targaryen descobre que exércitos leais a Rhaenyra estão a caminho. Ele desperta das ilusões criadas por Alice Rivers e a manda a prender nas masmorras, mas ela avisa que as correntes de ferro não vão contê-lo. Furioso, Aemon monta em Veigar e parte em direção ao ataque. Rugg retorna para a capital e pede para falar com Rhaenyra, que está indignada com seu sumiço. Ele diz que foi para Tumbleton para ver sua esposa e Rhaenyra fica furiosa, dizendo que os dragões são necessários na capital e que ele poderia causar um alvoroço ou chamar a atenção dos inimigos com Vermithor fora da cidade. Rugg se desculpa e fala de Cat, diz que a sua esposa está muito doente e fraca e pede ajuda para a rainha. Rhaenyra, no entanto, diz que na guerra a fome e a miséria são preços altos da vitória, porém ela fala que vai tentar ajudar, enviando medicamentos e suprimentos que o seu mestre vai separar para sua esposa e Rugg agradece. Em Pedra do Dragão, Baela confronta os homens de Rhaenyra sobre a morte de Grey Ghost. Eles dizem a ela que suspeitam que o dragão tenha sido morto por canibal. Nesse momento, barulhos e gritos surgem do lado de fora. Os homens de Aegon II começaram a invadir o castelo. Sem entender direito a invasão, Baela foge pela janela do seu quarto e monta em Mundência. Quando decola com a seu dragão, ela avista no horizonte Sunfyre montado por Aegon. Determinada a defender o castelo, ela ataca o dragão dourado com seu montador. Apesar de menor, Mundência causa danos significativos em Sunfyre, que ainda está enfraquecido e tem feridas de pouso às gralhas. No entanto, de forma rápida, com um golpe devastador, Aegon II arranca uma das asas de Mundência e ambos os dragões despencam para as areias de Dragonstone. Aegon II salta da cela antes do impacto e acaba caindo no chão, quebrando vários de seus ossos na queda. Baela, no entanto, sobrevive, mas Mundência acaba morrendo com choque. Enquanto isso, no norte, Daemon sobrevoa um denso manto de fumaça. Quando a névoa dissipa, ele enxerga uma cidade em chamas, campos queimados, lavouras destruídas e corpos carbonizados, inclusive de mulheres e crianças. Ele percebe que Aemon Targaryen esteve ali, e agora precisa detê-lo, custe o que custar. Episódio 7, The Betrayal of Tumbleton. O episódio começa com Rhaenyra reunida com seu pequeno conselho, onde ela recebe notícias alarmantes. Os verdes estão se aproximando de Tumbleton. Com o peso da ameaça iminente, ela convoca as sementes de seu dragão e ordena que Rugg e Elf se juntem às defesas para proteger a cidade. Rhaenyra, no entanto, deixa claro, eles devem fazer o possível para impedir o avanço dos verdes, mesmo que isso custe a vida do povo de Tumbleton. Essa declaração brutal acaba assustando Rugg, que começa a questionar a rainha que ele jurou proteger. Rhaenyra deixa claro que a capital depende dessa última linha de defesa. Rugg, no entanto, declara para Rhaenyra que está apavorado e revela que a sua esposa está em Tumbleton e diz que ele precisa tirar ela lá o mais rápido possível. Rhaenyra, no entanto, alerta, dizendo que a vida do reino está em perigo e que ele e o Vermithor devem servir a coroa, e caso falhem, a vida de milhares será perdida. Em Dragonstone, Sunfyre sobrevive ao duelo com Mundência, mas está gravemente ferido. Aegon II, desnorteado com a possibilidade de perder o seu dragão, visita a cela de Baela, que está mantida nas masmorras. Tomado pelo ódio, Aegon espragueja e amaldiçoa Baela. Ele está prestes a torturá-la até a morte, porém ele é impedido por Larry Strong, que lembra o rei da importância de mantê-la viva como um prisioneiro em suas mãos. Consumido pela raiva, Aegon ordena que Sunfyre carbonize Robert Kings, o castelão de Dragonstone deixado por Rhaenyra. E em um momento de pura brutalidade, ele também executa o Maester Harris com as suas próprias correntes, alimentando ainda mais o terror na ilha. Enquanto isso, novas notícias chegam a Porto Real. Aemon Targaryen e Veigar espalharam fogo e o terror pelas terras fluviais, deixando um rastro de destruição enorme e queimando em um grande massacre todas as casas e terras que estão apoiando a Rhaenyra. Daemon Targaryen então retorna a Harrenhal. O castelo agora foi abandonado pelos apoiadores de Aemon e ele encontra Alice Rivers, pedindo a sua ajuda para localizar o príncipe Caolho. Antes de partir, a sua filha
filha, Rhaena, aparece montada em Ship Stealer. Em um momento tocante, Daemon finalmente expressa o orgulho por ela, pedindo perdão por não ser o pai que ela merecia. Rhaena está disposta a ajudar, porém Daemon implora para que ela fique longe de tudo isso. Essa luta, diz ele, é dele e do Caraxes. Já no norte, sobre o frio cortante, Cregan Stark descobre os rastros do exército de Criston Cole. Ele altera sua rota, decidido interceptar os inimigos antes de que eles possam reforçar os verdes. Já em Tumbleton, a cidade está mergulhada em caos. As pessoas estão impedidas de fugir enquanto os exércitos negros trancam os portões e abastecem a cidade com munição. Rug e Ulf chegam montados com seus dragões, pousando em frente às muralhas, e Rug diz a Ulf que ela encontrará sua esposa para tirá-la da cidade. Ele a procura desesperadamente em meio ao caos, mas é impedido por soldados leais a Rhaenyra. Dominado pelo desespero, ele ameaça os soldados dos negros com Vermithor e consegue passar. Ao chegar na taberna onde Cat trabalhava, ele descobre que ela faleceu, devido ao seu cansaço de nutrição extrema. Uma senhora lhe dá a notícia de que nenhum suprimento chegou para ajudar, quando Rug pergunta, despertando um ódio e rancor mortal que transbordam em seus olhos. Do lado de fora, os exércitos verdes avançam. Daemon Targaryen, montado em Tessarion, observa de longe, enquanto Rug e Ulf decolam. Mas ao invés de enfrentar os inimigos, eles sobrevoam as forças verdes com seus dragões e retornam em direção a Tumbleton. Em um ato de traição devastador, os dois derramam fogo de seus dragões sobre a própria cidade. Rug, desesperado, destrói um dos portões para permitir que o povo fuja, mas os soldados de Rhaenyra massacram os plebeus em fuga. Consumido pela fúria e pelo luto, Rug se volta contra a cidade, que havia chegado para proteger, permitindo que os verdes entrem e terminem o massacre. O fogo de Vermithor e Asa Prata devastam Tumbleton, enquanto o avanço dos verdes transforma o massacre em uma vitória absoluta. O episódio termina com Tumbleton em ruínas, o céu tingido de vermelho pelas chamas e Rug de joelhos, encarando o horror que ajudou a desencadear. A guerra chegou a um novo patamar e a destruição está apenas começando. Episódio 8, The Fall of the Dragons. O último episódio da temporada começa com um tom sombrio e onírico. Aemon Targaryen caminha em meio a um campo de cinzas, cercado por restos de destruições em ruínas. Ele se vê triunfando em um duelo mortal contra Daemon Targaryen. O eco do aço contra aço ressoa até que ele finalmente perfura o peito de Daemon, coroando-se vitorioso. No fundo, a voz sedutora de Alice River sussurra em seu ouvido, dizendo: "Você é o melhor, mais inteligente, mais forte, o verdadeiro Rei dos Céus." Enquanto o delírio de Aemon dissipa, na capital, Rhaenyra recebe notícias devastadoras sobre a destruição de Rug e Ulf White em Tumbleton. Enfurecida com a traição, Rhaenyra ordena a prisão imediata de Adam Velaryon e a sua separação de Sea Smoke, temendo também que a sua última semente a traia. Quando Corlys Velaryon descobre a sua decisão, ele confronta Rhaenyra em uma discussão acalorada. Imediatamente, Rhaenyra o demite do cargo de mão do rei. Sem perder tempo, Corlys desafia a autoridade da rainha e liberta Adam Velaryon em segredo. Adam, determinado a provar sua lealdade, foge em direção a Tumbleton, montado em Sea Smoke, com o objetivo de impedir que os verdes avancem para a capital. Ao descobrir a traição de Corlys, Rhaenyra ordena sua prisão, a levando a um confronto emocional com Rhaena Targaryen. Em lágrimas, Rhaena implora pela vida do seu avô, e Rhaenyra insiste em manter sua decisão. Rhaena então discute com Rhaenyra e acusa ela de ser uma péssima rainha, orgulhosa e cruel, ferindo profundamente os sentimentos de Rhaenyra. Enquanto isso, em Tumbleton, Ulf se embriaga em celebração, indiferente de destruição ao seu redor, enquanto Rug se isola em luto pela perda de sua esposa. Daemon Targaryen se aproxima de Rug, oferecendo-lhe a promessa de vingança e insinuando que Rhaenyra não é digna de ser rainha. De volta a Porto Real, o pânico se instala quando chegam notícias da queda de Tumbleton. A cidade está à beira do colapso e Rhaenyra ordena o fechamento dos portões para que ninguém saia, gerando revolta entre o povo. Protestos explodem pelas ruas, enquanto um profeta obscuro começa a pregar contra os dragões, proclamando que eles são demônios enviados do inferno e que devem ser destruídos. Já nos campos de Dragonstone, um soldado chama por Aegon, avisando que algo está de errado com Sunfyre. Aegon chega apressado e encontra o seu dragão deitado, respirando com dificuldade. Desesperado, ele se aproxima e tenta forçá-lo a levantar, chamando por ele e trocando no seu pescoço. Sunfyre solta um último suspiro fraco, o corpo tremendo antes de ficar imóvel. Aegon então cai ao lado do seu dragão, em pânico tentando reanimá-lo, mas tudo o que ele faz é inútil. Nas terras fluviais, Criston Cole é pego de surpresa quando seus exércitos são cercados pelas forças do norte. Um confronto brutal começa, e Criston enfrenta Cregan Stark em um duelo épico.
Exausto e desarmado, Criston Cole é levado ao centro do campo de batalha após o fim do conflito, cercado por homens do norte. A vitória já está decidida e o fim dele se aproxima de forma inevitável. Antes que Cregan possa decidir o seu destino, um rugido ecoa pelo céu. Serac surge repentinamente, mergulhando entre as nuvens com uma presença avassaladora. A sombra do dragão cobre o campo e o silêncio domina. Rhaenyra Targaryen desce de Syrax, triunfante, em volta da sua armadura negra. A sua chegada inesperada paralisa todos ao seu redor, um símbolo de poder inigualável, um presságio da morte. Ela caminha até Criston Cole e o encara. Sem disfarçar o seu desprezo, ele a provoca, dizendo que Rhaenyra não é digna do trono. Rhaenyra responde que ele morrerá como um traidor e que essa será sua única lembrança. Com um movimento rápido, Rhaenyra executa com suas próprias mãos Criston Cole diante de todos. O corpo dele cai no chão sem resistência, encerrando a sua história com a justiça que a rainha esperava há tanto tempo. Rhaenyra então volta à capital e exige respostas sobre o ouro desaparecido da coroa. Bartimo Celticras leva até a rainha Tyrion Lannister, que aparece totalmente desfigurado. Seu rosto está irreconhecível, marcados por queimaduras e torturas, e não é possível ver o homem que ele já foi. Quando a noite cai, a cidade mergulha em um silêncio tenso. Rhaenyra encontra Helaena Targaryen, que em um momento de resignação revela que todas as suas tentativas de evitar a destruição falharam. Helaena responde dizendo: "Do seu sangue os dragões renascerão, mas antes todos eles cairão", deixando um mistério no ar para Rhaenyra sobre o seu futuro. Em Tumbleton, Ulf White exige ser coroado rei, declarando que Rugg e ele detêm o poder dos dragões mais fortes vivos. Daeron e Ormond Hightower recusam, gerando tensão no acampamento. A traição eminente paira no mar. De volta a Porto Real, Helaena Targaryen está em seu quarto, imóvel olhando para o vazio. A porta se abre e Alicent está apressada, visivelmente aflita. E ela diz que elas precisam fugir imediatamente, dizendo que conseguiu subornar um guarda e que é uma rota segura para escapar do castelo. Rhaenyra responde que nada vai adiantar, de que não há escapatória. A guerra encontrará onde ela quer que esteja. Diz que logo tudo vai acabar e que ela vai estar livre disso. Alicent insiste, mas Helaena permanece impassível. Sem alternativa, Alicent se retira, prometendo buscar Jaehaera e fugir com ela. Em seguida, nós vemos Orlena, que está sozinha em frente a uma janela. Ela fica de pé sobre o peitoril, com seus joelhos dobrados e encarando o céu. A cena lentamente escurece, mergulhando em silêncio. Na manhã seguinte, com o cantar dos pássaros, um servo varre os jardins da Fortaleza Vermelha em silêncio. De repente, ele para, chocado ao ver um corpo destroçado no chão. O grito de puro terror rompe o silêncio e ecoa pelo castelo. No pátio está o corpo de Helaena Targaryen, quebrado e imóvel. O peso da tragédia cai sobre todos enquanto a guerra continua a cobrar o seu preço. Daemon Targaryen então aparece em Harrenhal. Aguardando o seu destino, ele espera por Aemon, que finalmente aparece acompanhado por Alys Rivers. Os dois rivais se encontram brevemente e trocam olhares de ódio silencioso. Aemon se despede com Alys com um beijo apaixonado, imaginando que ela o ama e está grávida do príncipe. O sol se põe enquanto os dragões sobem aos céus. Caraxes e Vhagar se chocam em duelo monumental. Seus rugidos e chamas iluminam o céu como se o próprio inferno estivesse sendo liberado. O som da batalha pode ser ouvido a quilômetros e quilômetros de distância. Caraxes imediatamente morde o pescoço de Vhagar, apertando com força, mesmo enquanto os dentes da dragão de Aemon rasgam as suas asas e garras abrem o seu ventre. No momento final, Daemon Targaryen solta de sua cela, empunhando a sua espada, Irmã Sombria, e fincando a lâmina no olho cego de Aemon. Os dragões então colidem e despencam em direção ao lago abaixo de Harrenhal, criando uma explosão de água tão alta quanto a torre mais alta do castelo. A água engole ambos, montadores e dragões, e em seguida vemos no fundo das águas do lago Aemon Targaryen com a espada fincada no seu olho, iluminado pelos trovões do céu. A temporada termina então com o voice-over de Alys Rivers, trazendo uma profecia enigmática que sugere que, apesar das perdas e das destruições dos dragões, o verdadeiro fim ainda não chegou. E galera, essa foi minha grande fanfiction da terceira e penúltima temporada de House of the Dragon. Digam aí o que vocês gostaram, o que vocês mudariam e até odiaram. Eu quero continuar essa conversa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo do vídeo e também de conferir os outros vídeos aqui do Voo do Dragão. Por hoje era isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo e fui!